Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. E hoje nós vamos retomar a nossa aula, a Escola Bíblica Dominical número 11. E o título de hoje são Desencontros Familiares. Para você que está com a revista, esse é o título da nossa lição de hoje. Hoje, na realidade, vamos falar de família. E continuar a ler o capítulo 37 de Gênesis e o capítulo 38, são o nosso texto base, especialmente o versículo 4, onde começa o nosso estudo bíblico propriamente dito. Mas antes de tudo, eu gostaria de estar orando nesse momento para que Deus esteja abençoando as nossas vidas e que ao final desse estudo possamos entender de como os sentimentos negativos podem destruir uma família, mas também vamos compreender que Deus pode transformar todo mal em bem. E ao mesmo tempo faremos um paralelo entre este livro e uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus dentro de uma família. Então vamos orar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nesta hora, Senhor, eu quero te rogar que o Senhor venha ser conosco nesse estudo da sua palavra e permita-nos que ao final desta possamos aprender umas lições preciosas e das quais não possamos esquecer. E se falhas temos cometido dentro da nossa própria família, queremos lhe pedir perdão e que o Senhor mesmo esteja guiando cada família da sua igreja, daqueles que estão ouvindo, a seguirem os passos que o Senhor Jesus nos ensinou. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dos capítulos da nossa lição de hoje, capítulo 37 e capítulo 38 do livro de Gênesis, vamos falar de muitas coisas. Nós falaríamos, por exemplo, dos sonhos de José, tá? Nós poderíamos ir até o capítulo 39, onde José se torna praticamente o rei no Egito, não é? Mas não será esse o objetivo hoje, né? E para tanto eu quero ler os primeiros 4 versículos que estão no capítulo 37 do livro de Gênesis. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Estranho, né? Dentro de uma casa são vários irmãos, né? Na realidade são 13. Não é? Aí nós vamos perceber aqui que existem alguns desencontros familiares das quais nós vamos poder entender. A primeira coisa que a gente pode ter aqui, o primeiro subtítulo que nós temos é o amor em desequilíbrio na tenda da promessa. Então, nos versículos 1 a 11, né, aí nós vamos perceber que Jacó tem para com José, né, as suas preferências, em detrimento dos seus outros irmãos. Agora você já imagina aquela casa, né? Aquela casa estava totalmente desmantelada, já começou mal. Né? Jacó tem 4 mulheres, Jacó tem vários filhos e apenas tem 2 filhos com Raquel, aquela que ele realmente amava. Infelizmente, Jacó não seria um exemplo para casamentos de hoje, nem casamentos na Bíblia. Por que digo isso? Porque Jacó, desde o início, mostra que ele andou mal e muito mal nesse aspecto. E se alguém tomar como exemplo, a única coisa que teríamos é depois do seu arrependimento, quando ele atravessou o vão de Jaboque. A partir dali, Deus mudou a vida dele,
Só que a vida dele já estava totalmente comprometida, ou seja, as consequências dos seus erros, ele ainda o acompanhava. Vamos ver um pouquinho dessa história. Veja o que acontece lá no início. Quando Jacó pede em casamento a Raquel, Labão, que também era um enganador, enganou Jacó, entregou Lia, a irmã de Raquel. Ele casou-se com ela e, ao mesmo tempo, passados os dias dela, casou-se com a Raquel. E como Raquel e Lia tinham filhos, Raquel não podia ter filhos, aí o que foi que aconteceu? As empregadas, as servas de Lia, também foram mulheres de Jacó. Nesse sentido, nós vemos que Jacó tem 4 mulheres, 4 esposas. Eu não sei como é que era a cabeça daquele garoto, daquele homem, de Jacó. Mas isso antes do seu encontro com Deus. Ele vai passar praticamente 21 anos dessa forma, longe da sua casa, longe da sua família, longe dos seus pais e sem nenhuma base familiar. Embora ele tenha aprendido com seus pais, quando estava com Isaac e com Rebeca, agora ele praticamente não levou em consideração nada disso. E agora nós nos encontramos em Jacó, depois de 21 anos, ele vai voltar para a sua casa por ordem de Deus. Deus havia dito para ele, no capítulo 31, versículo 3, volta para a tua casa. E Jacó vai ser obediente, ele vai voltar. Mas ele vai voltar não porque ele queria voltar, porque ele já não podia mais conviver com Labão e toda a turma de Labão. Agora ele tem que voltar. Ele volta. Ele ainda tenta comprar o perdão do seu irmão Esaú, que o havia jurado de morte. Jacó vai dizer o seguinte, no capítulo 32, no versículo 5, ele vai dizer assim, eu tenho bois, tenho ovelhas, tenho isso, tenho aquilo e eu vou mandar lá de presente para o meu irmão e meu irmão vai me perdoar. Até aquele momento, Jacó não percebia que era o perdão de Deus que estava em jogo. Deus estava lhe dando a grande oportunidade, a grande chance de se arrepender e poder voltar a ele para ser abençoado. Até lá, Jacó, realmente, ele não tinha nenhum direito, ele tinha o direito de primogenitura, mas não tinha sido abençoado por Deus. No versículo 22 do capítulo 32, então ele vai se encontrar com Deus, porque ele vai estar sozinho, vai aparecer um homem e vai lutar com ele até o dia amanhecer. Nessa luta, quando está amanhecendo, aquele homem que para mim, na minha interpretação, na minha opinião, é o próprio Senhor Jesus que vai dizer para ele, chega. E aí eu estou indo embora. Aí acontece que Jacó está totalmente machucado, ele vai se agarrar aos pés daquele homem e vai dizer para ele, eu não te soltarei se não me abençoares. E naquele momento o próprio Senhor lhe pergunta e lhe diz, quem é você? E pela primeira vez Jacó, em 21 anos, ele vai falar o seu próprio nome. E ele vai dizer, eu sou esse homem que tu vês aqui. Com isso ele estava dizendo quem ele era. Ele estava confessando a sua situação diante de Deus. Deus o perdoa, Deus o restaura, ele sai manquejando dali, mas ele está totalmente abençoado. Já no capítulo 33 você vai perceber, no capítulo 33 de Gênesis, e Jacó se encontra com seu irmão, e Deus já havia resolvido no coração de Esaú essa situação de amargura que havia na vida dele. Esaú também havia prosperado em seus caminhos. Eles se abraçam, eles choram, e Deus restaura a comunhão entre os dois irmãos. Mas Jacó agora está carregando as consequências dos seus erros antes do seu arrependimento. Aí nasce José e nasce Benjamim. Com quem? Com a Raquel, a mulher que ele mais amava. E ainda era filho da sua velhice. Então Jacó está muito feliz. Porém, tem um problema. Ele tinha preferências por José. Claro, o José deve ter crescido dessa forma. Deve ter crescido sabendo, sendo preferencialmente mais aceito pelo pai do que os outros irmãos. Ele viu tudo isso. E aí o que nós vamos ver aqui no versículo 4? Diz assim, no versículo 3, diz que Israel, ou seja, Jacó, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos.
porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar com mangas compridas. Certamente, com essas preferências todas, fez com que Jacó, com que os outros irmãos criassem, fundassem em seus corações raízes de amargura no coração deles. Né? Eu tinha 5, 6 anos, diz aqui o comentarista, né? José tinha 5 ou 6 anos quando Jacó saiu das terras de Labão. Assim não conheceu os anos de engano experimentados pelos irmãos mais velhos. Como era de se esperar naquele ambiente de favoritismo, seus irmãos rodeavam a José, não podendo falar pacificamente. É necessário que saibamos administrar as necessidades de afeto em nossa família. Assim estaremos contribuindo para a construção de personalidades sadias com elevada autoestima e boa saúde mental. Eu tenho 4 filhos. E esses 4, pelo menos, até hoje, ainda, né, mesmo estando na universidade, mesmo estando longe da gente, né, a gente consegue conviver muito bem. Mas onde estava a raiz do problema daquela família? Eram as bases elementares de uma família. A Bíblia já nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. O amor que nós temos por um filho, devemos também ter pelo outro. Sabemos que eles são diferentes. Sabemos que às vezes é muito difícil lidar com eles. Né? Sabemos que eles têm personalidades totalmente diferentes. A Lorena e a Loriane, na minha casa, por exemplo, são gêmeas univitelinas. Nos primeiros anos de vida, vamos falar assim, até os 6, 7 anos, elas faziam tudo junto, tentavam sempre se vestir da mesma forma, mas elas foram crescendo. Se você olha para uma, você vai olhar para outra, fisicamente falando. No entanto, são totalmente diferentes em sua personalidade, da qual eu as conheço. E por essa razão, o amor que nós temos para uma, nós temos para com a outra. Tanto que as duas estão fazendo faculdades totalmente diferentes. Uma está fazendo fisioterapia e a outra está fazendo medicina. Né? Elas vão terminar este ano. Então, o amor em desequilíbrio, na tenda da promessa. Jacó teve que enfrentar este dilema. Isso eram as consequências dos seus erros. Como resolver esse problema? Né? Porque aqui nós estamos diante de um dilema. Como ele poderia resolver esse problema? Bem, se Jacó estivesse hoje, aqui em nosso tempo, vivendo em nosso tempo, ele teria ouvido muitas mensagens a respeito de família. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, nesse sentido, o que fazer quando existe desequilíbrio na nossa própria família? Eu quero ler aqui Efésios, livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 31 e 32. Diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer raiz de amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, olha o versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui existe uma palavrinha-chave, chama-se perdão. E cultivar o perdão dentro da própria casa, às vezes, é muito difícil. Mas o conselho do apóstolo Paulo, na pessoa do Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, está dando uma receita aqui. E ele está dizendo assim, que não haja no meio de vocês qualquer raiz de amargura. Porque a raiz de amargura traz sérios problemas, tanto na saúde psicológica, física e mental de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo dentro de uma casa. E aí ele vai dizer, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Eu preciso tratar com bondade e com compaixão, sem passar a mão na cabeça, sempre falando a verdade em amor. Mas ele disse também, né? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como que eu devo exercer esse perdão? É o que faltou na vida, é o que faltou na família de Jacó.
Ele poderia ter chamado os filhos, ele poderia ter... São assim, são sugestões assim que dá na nossa cabeça e aprendemos com isso. Então, como é que ele poderia ter feito? A primeira coisa, Deus está dizendo aqui para nós assim, perdoando-nos uns aos outros. Jacó poderia ter feito isso, nós podemos fazer isso hoje. Cultivar o perdão dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. Agora, mas vamos fazer algumas perguntas aqui. Por que eu devo perdoar? Primeiro, porque o Senhor ordenou. Porque isso aqui é uma ordem. É uma escolha. Eu preciso perdoar. Eu preciso aprender isso. Eu preciso perdoar. E eu preciso pedir perdão. Por que eu devo perdoar? Em segundo lugar, eu devo perdoar porque é uma condição para eu ser perdoado pelo Senhor. Para eu ser perdoado por Deus. Você lembra da parábola dos talentos? Da parábola da oração sacerdotal? Em Mateus capítulo 5? Em Mateus capítulo 5, ou capítulo 6, me desculpem, não é? E o Senhor Jesus falou sobre isso. No capítulo 6, Jesus encoraja a oração, né? E ele vai dizer como orarem. Ele diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das casas, das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai, que está em secreto, e seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E aí Jesus vai ensinar assim, né? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vejam só o que diz o versículo 14, do capítulo 6, diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O exercício do perdão não é apenas um mandamento, mas uma condição para ser perdoado pelo próprio Deus. Eu preciso aprender e eu preciso ensinar isso dentro da minha própria casa. Não apenas pela palavra, mas também pelas atitudes. Então, primeiro, eu devo perdoar ao meu Senhor. Por que eu devo perdoar? Eu devo perdoar porque o Senhor ensinou, porque o Senhor mandou que eu devo perdoar para não ter problemas. Em segundo lugar, eu devo perdoar por quê? Porque é uma condição para eu ser perdoado. Tá? Então, assim, se algumas vezes você chega diante de Deus e pede perdão pelos seus pecados, tenha certeza que se você não perdoou o seu irmão, o seu amigo, principalmente os seus familiares, principalmente a esposa ou o esposo, infelizmente eu tenho que lhe dizer uma coisa: Deus também não estará disposto a lhe perdoar. Lembra daquela parábola que o Senhor Jesus contou dos 10.000 talentos? Jesus contou isso em Mateus 18. E ele disse o seguinte: que havia um homem que devia ao rei cerca de 10.000 talentos. Era um monte de dinheiro, uma dívida impagável. Ele chegou para o rei, para o seu senhor, e disse para ele assim: olha, tenha paciência, eu tudo lhe pagarei. Uma grande mentira, não podia pagar. Então ele, tendo compaixão dele, disse: não, tudo bem, pode soltá-lo. Depois que ele sai, encontrou um conservo, ou seja, um colega de trabalho. Devia para ele 100 denários. O que eram 100 denários naquela época? 100 denários naquele tempo eram apenas 100 dias de trabalho. Ele estava devendo isso para ele. Então disse para ele assim: olha, você me deve 100 denários. Se você não me pagar, eu vou te botar na cadeia. E é o que ele fez.
Só que essa conversa, essa situação chegou ao Senhor que ele havia perdoado 10.000 talentos. O que foi que ele disse? Você não deveria ter feito a mesma coisa? Você não deveria ter perdoado? Então soltem aquele homem e coloquem ele no lugar dele, até que pague a sua dívida. Então vejam só, eu devo aprender a perdoar, eu devo ensinar isso na minha casa, eu devo ensinar os meus filhos, eu devo ensinar os meus amigos, eu devo praticá-lo na igreja, eu devo perdoar porque é uma condição para eu ser perdoado. É o que faltava aqui para a vida de Jacó, para que ele possa ensinar aos seus filhos. Essa situação, a prática do perdão, da compreensão, da bondade, tá ok? E também da compaixão, coisa que eles não tinham. Bem, a situação e o contexto daquela época era totalmente diferente da nossa. Nós precisamos entender também isso. Uma outra coisa, né, interessante é nesse sentido do perdão, como é que eu devo perdoar? Olha só, quando eu estava olhando para esse texto aqui, né, já que eles não podiam se falar pacificamente, é porque era falta de perdão. E se a falta de perdão existia, mas como que eu devo perdoar? Então, em primeiro lugar, eu devo perdoar pessoalmente. E devo pedir perdão pessoalmente também. Como assim? Vejam só, quando Deus quis nos perdoar de todos os nossos pecados, Ele não mandou um terceiro. A Bíblia diz que Ele se fez homem em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, não usurpando a forma de Deus, Ele se fez homem como nós. Viveu entre nós durante aproximadamente 33 anos e foi pessoalmente à cruz do Calvário e Ele disse pessoalmente, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, como é que eu devo perdoar? Eu devo perdoar pessoalmente. Eu devo perdoar pessoalmente. Eu devo ir e dizer assim, olha, aconteceu isso, assim, 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 desta forma. Mas eu não quero levar mais isso em consideração. Você é meu filho, você é meu amigo, né? Especialmente dentro de casa. Você é meu filho, você é minha filha, você é meu irmão, você é a minha irmã. Eu não vou levar isso em consideração. Eu não quero que você sofra e eu não quero que você traga sofrimento também ao meu coração. Quero viver bem, quero viver em paz. E quero que você também viva em paz e com tranquilidade. E um abraço nunca vai fazer falta, né? Vai estar sempre em nosso coração e vai estar aquela vontade de amar a nossa família, né? Vocês que têm irmãos, se você tem alguma intriga com eles, você tem que perdoar pessoalmente e pedir perdão pessoalmente também. Em segundo lugar, como é que eu devo perdoar? Eu devo perdoar totalmente, não pela metade. Você já ouviu aquela frase? Eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou? Quando o Senhor Jesus Cristo nos perdoou, Ele disse que lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. É bem verdade que a gente não sai da nossa memória o que algumas pessoas fizeram conosco. Eu vou lhe contar uma. Talvez você olhe para o pastor Gustavo, para o irmão Gustavo, da forma como ele é, né? Hoje já está praticamente beirando aos 60 anos. Mas quando jovem, e pelo fato de não conhecer os meus pais, eu fui criado praticamente na rua, e eu me envolvi em alguns delitos quando era jovem, especialmente quando tinha 17, 18 anos. E numa dessas, me colocaram numa prisão. E na prisão, eu lembro muito bem, tem um soldado, um agente penitenciário, que naquela época chamava-se de carcereiro, arrancou as unhas dos meus dedos. Todas elas. Alguns anos mais tarde, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu encontrei esse sujeito, encontrei esse irmão na cidade de Cacoal. Isso eu estou falando de 1990. Encontrei esse irmão lá, convertido a Cristo. Mas o meu coração estava ainda com ódio, com amargura. Quando eu fui contar isso ao pastor da minha igreja, ao pastor Onésio, ele pegou uma Bíblia e ele disse, Gustavo, então está na hora de você resolver esse problema de uma vez por todas. Porque agora você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você vai perdoar pessoalmente, mas você vai perdoar totalmente.
Você vai levar este presente, você vai fazer a dedicatória, você vai levá-lo até lá, vai até a sua casa dele. E eu fiz isso. E por incrível que pareça, o Tomás é um dos irmãos em Cristo, que hoje é um amigo de peito, um amigo de fé, é um camarada, né? Que vive junto comigo, assim, apesar da distância que estamos. Ele já está aposentado, é um general da reserva, mas é um grande amigo até os dias de hoje. Nos tornamos amigos íntimos por conta de um fato desses. Mas eu tive que aprender uma lição de uma maneira mais dura, aprender a perdoar alguém. Dentro de casa, dentro da família, precisamos fazer isso. Quando eu conheci minha mãe em 1998, eu tive que fazer esse exercício outra vez. E perguntar para ela qual a razão pela qual ela havia me deixado na rua aos 3 anos de idade. Então, meus irmãos, eu estou falando aqui não porque alguém me ensinou, porque alguém me mostrou, mas também por experiência própria. Porque o Senhor me ensinou a perdoar. Aprenda a perdoar, independentemente daquilo que fizeram com você. E perdoe totalmente. Faça como Deus disse na sua palavra. Jogue no mar do esquecimento. Claro que você vai lembrar para testemunho. Não estou dizendo que isso vai acontecer assim, não vai ficar em branco a minha cabeça. Mas você pode fazer isso. Então, como perdoar? Né? Agora, quais são as consequências do perdão? É a reconciliação. É a reconciliação uns com os outros. Não é bonito ver uma família abraçada? Não é bonito ver uma família junto? Não é bonito ver um casal que anda sempre junto em todo o tempo? Não é maravilhoso isso? Mas quem faz isso? A bondade, a compreensão e principalmente o perdão. Isso é o verdadeiro amor. Eu amo você apesar da situação, apesar do que você fez, apesar do que você... Isso... Outras seitas, outras religiões pregam e pregam muito bem. Os indianos, por exemplo, fazem isso. Os budistas fazem isso. Têm uma vida pacífica uns com os outros. E nós, como cristãos, às vezes ficamos nos degladiando dentro da própria igreja, dentro da nossa própria casa por conta disso. Então, o que faltou na vida de Jacó foi esse tipo de ensinamento. A preferência por um filho, ou por Benjamim, ou por José, que era na realidade 2, trouxe essa raiz de amargura nos campos da promessa do Senhor. Diz aqui o comentarista que as intrigas de José e o favoritismo de Jacó para com ele fizeram com que raízes de amargura se arraigassem e frutificassem nos corações dos outros filhos do patriarca. Enquanto cuidavam dos seus afazores nos campos da terra prometida, as vivências de Jacó junto a seus pais, onde o favoritismo e as quisilas familiares só não trouxeram maior desabores pela graça e misericórdia do Onipotente, não serviram de lição a Jacó. Destarte, avolumados os conflitos na tentativa de homicídio se apresenta como fruto sazonal. Tem um comentarista aqui que chama a nossa atenção para o fato de que o fogo da discórdia como que ia espelhando-se entre os irmãos. Inicialmente, 4 se incomodaram, depois o grupo todo e logo toda a família. Lembram dos sonhos de José? José foi contar para a sua família, foi contar para os seus irmãos os seus sonhos. O que foi que aconteceu? Por conta de essas preferências todas, esse camaradinho aí contou o sonho e foi levado a ser colocado num calabouço, foi preso, foi vendido como escravo. As consequências foram praticamente desastrosas naquele momento. Embora depois, no capítulo 39, no capítulo 40 de Gênesis, venha nos contar a completa restauração, e a comunhão de José com seus irmãos, sabendo que Deus estava no meio de tudo isso. Mas não deveria ser assim. Deveria ser totalmente diferente. Deveria ser totalmente diferente. Bem, uma outra coisa que eu quero falar aqui é sobre uma vida no Espírito Santo. Meus irmãos, de vez em quando eu escuto falar, quem é cheio do Espírito Santo faz isso, faz aquilo outro. Quem é cheio do Espírito Santo fala línguas,
Quem cheio do Espírito Santo faz proezas, faz aquilo outro. Uma das coisas interessantes aqui, a família de Jacó precisava da pessoa do Espírito Santo naquela casa. Isso está bem claro, porque ali eram totalmente carnais. Pareciam bebezinhos, estavam precisando de leite. Agora no capítulo 5 de Efésios, eu quero ler aqui, no versículo Efésios, capítulo 5, nos traz aqui umas lições bem interessantes. Vejam só, e eu só gostaria de saber, dentro da minha casa, eu sou um crente, eu sou um cristão, cheio do Espírito Santo, vamos ver aqui então. No versículo 18, capítulo 5, a Bíblia diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ou seja, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? No capítulo 5, no capítulo 6, tá, de Efésios, vai explicar claramente quem é uma vida cheia do Espírito Santo. E o que faltou na vida de Jacó, na vida da família de Jacó, em todos os dependentes ali, faltou isso. Eles precisavam convidar o Espírito Santo para tomar conta daquela casa. Vejamos então quem é a pessoa cheia do Espírito Santo. Vejam só. Em primeiro lugar, diz assim: uma vida cheia do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho. Enchem-se do Espírito Santo, diz assim no versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em todo o tempo. Então no versículo 19, ele vai dizer o seguinte, que um cristão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é aquele que vive cantando, aquele que salmodiando, aquele que vive louvando ao Senhor dentro da própria casa. Eu não sei que tipo de música você escuta. Eu não sei que tipo de filmes você assiste. Eu não sei nada disso. Mas em Deuteronômio capítulo 7, 26, diz assim que eu não devo colocar nada que seja iníquo dentro da minha casa para que não possa afetar os membros da minha casa. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele canta, ele louva, né? É isso tudo, tá? Em segundo lugar, né, ele diz assim no versículo 20, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só no versículo 20 o que ele está dizendo, é uma pessoa agradecida. Jacó precisava aprender isso com Deus. Jacó precisava aprender isso e ensinar isso aos seus filhos. Nós precisamos ensinar isso, que uma vida cheia do Espírito Santo dentro de casa tem música, tem alegria do Espírito Santo. Em segundo lugar, é uma família agradecida, é um pai agradecido pelos filhos que tem. É uma vida agradecida pelo salário, pela manutenção que se tem. É uma vida agradecida pela igreja que se tem. É uma vida agradecida pelo pastor que se tem. É uma vida agradecida pelos irmãos em Cristo que nós temos. Nós não somos iguais, somos totalmente diferentes. Mas o que faltava naquela família era isso. E o que falta em muitos lares hoje não é diferente. Hoje é uma vida cheia do Espírito Santo de cada membro da casa. Olha, em terceiro lugar, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, no versículo 21. Aqui nós já aprendemos uma outra coisa de uma vida cheia do Espírito Santo, ter um coração de servo. Eu, como pai, estou aqui para servir os meus filhos e a minha esposa. Eu estou aqui como pai para servir a minha esposa, os meus filhos, para servir a igreja, para servir ao meu pastor, para servir aos irmãos, para servir numa sociedade caótica em que nós estamos vivendo. Isso, podemos fazer isso pela graça e de graça. Aliás, quem não está aqui para servir, não vive para servir a vida cristã. Nós podemos servir com os nossos talentos, com os nossos dons e com os nossos bens. Deus nos deu esse privilégio maravilhoso. Aliás, nossa vida cristã só se prova através das nossas obras. Não é pelas obras que seremos salvos, mas as obras que realizamos, elas sim dizem que sim somos salvos ou não. Agora vejam só, casal, uma esposa cheia do Espírito Santo, né? Diz como a Bíblia assim, ó,
Esposa, cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Gente, hoje, se a gente pregasse sobre isso dentro da igreja, muita gente vai pular. Mas a Bíblia diz o seguinte, que a esposa tem que estar sujeita ao marido. Eu não estou dizendo que ela tem que ser escrava. Eu não tenho que estar dizendo que ela tem que ser pisada. Porque ela também tem o seu ministério, ela também tem a sua personalidade, ela também é uma pessoa. Mas como esposa, ela deve estar sujeita ao seu marido. Agora veja o que diz em seguida. Fala para o marido: marido, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, o ministério do marido ainda é muito maior. Ele tem que amar a sua esposa, a ponto de dar a sua própria vida por ela. Uma mulher cheia do Espírito Santo sabe estar sujeita ao seu marido, mas um homem cheio do Espírito Santo ama a sua esposa como a igreja, como Cristo amou a sua igreja e por ele se entregou, ele está disposto a dar a sua vida por ela. Está soando diferente hoje, não está? Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É o que faltou na vida de Jacó. E já estou dizendo aqui, Jacó como casal não seria exemplo para ninguém. Ele só se tornou, vamos falar assim, alguém na vida depois do seu arrependimento, depois do seu encontro verdadeiro com Deus. Ele andou pela fé? Não tenho dúvida disso. Mas as consequências do seu pecado o acompanharam até os fins dos seus dias. Então, isso é um casal cheio do Espírito Santo. Eles concordam em tudo, falam a mesma linguagem, tratam os seus filhos por igual. O que o pai diz, a mãe assina embaixo. O que a mãe diz, o pai assina embaixo. Agora veja só, você é filho, não é? Então veja o filho cheio do Espírito Santo. Filho, obedeça a seu pai no Senhor, por isso é justo, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e tenha uma longa vida sobre a terra. Vejam só, o filho cheio do Espírito Santo é aquele que é obediente a seus pais. É aquele que sabe o mandamento do Senhor através dos seus pais. É aquele filho que chega e diz assim: bença pai, bença mãe. É aquele filho rebelde. Se você é adolescente, se você é jovem, eu sei que você está estudando, eu sei que você tem coisas novas que você está aprendendo, que seus pais não aprenderam. Eu sei disso. Eu sei muita coisa. Por exemplo, as meninas estão na universidade, todos os 4, eles ficam me ensinando um monte de coisas. Eu tenho que aceitar essas novidades, são muito boas. A respeito da internet, a respeito de computador, a respeito de celular, o meu filho Pablo, ele sabe muito melhor do que eu, ele fica me ensinando isso, me ensinando aquilo outro. Ele me mostra: pai, faz assim mesmo à distância. Né? É assim que funciona, pai, a situação é assim, mas ele ainda continua sendo obediente. Então, a Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Um filho cheio do Espírito Santo honra seu pai e a sua mãe o tempo todo. E onde for, em qualquer circunstância, seja na bonança, seja na fartura, seja na falta de alguma coisa, ele honra seus pais em todo o tempo. É o que faltou na vida de Jacó. Ele não ensinou isso a José, ele não ensinou aos outros filhos, e todos eles por isso se debandaram. Por isso que o título, né, Desencontros Familiares. Por isso é que vem os desencontros familiares. Dá tempo? Dá tempo. Né? Agora, os pais cheios do Espírito Santo. Quem são os pais cheios do Espírito Santo? O que faltou para o Jacó. Diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem, olha aqui, ó, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é na minha disciplina e na minha admoestação. Eu preciso aprender dentro da minha casa que o sacerdote dentro das casas é o Gustavo. É o pastor Jones, na casa dele.
Mas os pais, juntos, devem educar seus filhos no caminho em que eles devem andar e devem discipliná-los de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com as leis que foram impetradas aí ultimamente. O meu livro para ensinar os meus filhos não é o ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trabalhei, meus irmãos, 2, 3, 5 anos no Conselho Tutelar do Menor. Eu sei o que livro diz e quais as responsabilidades do adolescente, dos pais e tudo isso. Eu trabalhei muito tempo sobre isso. No início do ECA. Eu trabalhei também numa instituição de recuperação de adolescentes em atos de infração durante 2 anos. E aí, o livro que eu utilizava para poder disciplinar esses garotos era as Sagradas Escrituras. São as Sagradas Escrituras. Eu lembro muito bem. Com eles, eu tinha que ter trabalho, tinha que dar trabalho, eles tinham que estudar, né? E eles tinham que aprender a obedecer às autoridades, porque eles não tinham noção de autoridade. A juventude de hoje não tem essa autoridade, não tem essa noção. Eles estão montando nos pais, montando nos professores. Pode ter certeza disso. Tudo isso vem de dentro de casa. Esses desencontros familiares está refletido no dia a dia na nossa sociedade. E por que não dizer dentro da nossa própria igreja? Olha, de vez em quando a gente escuta algumas histórias assim. Vejam só, termina o culto, quando havia culto da Escola Bíblica Dominical, culto de manhã, o culto à noite, às vezes na hora do almoço de domingo, era para falar mal do irmão, falar mal de pastor, falar mal de pregação, falar mal disso. Aí o filho fica assistindo aquilo ali. Deixa eu falar aqui uma coisa. Alguém falou assim, já imaginou se eu fosse uma criança e ouvir meus pais falando mal do pastor, mal do diácono? Eu diria para eles, não sei por que eles vão para aquela igreja. Eles falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do fulano, falam mal daquilo. Eu não tenho que fazer esses comentários dentro da minha casa. Eu estou aqui para ser uma bênção. Eu tenho que ensinar os meus filhos pelo exemplo e também pela disciplina do Senhor. Eu lembro muitas vezes, quando a Lorena e a Loriane, quando o Pablo e a Gladys, meus filhos, e quando o Rodrigo sempre me falaram o seguinte, não, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo. Mas tudo bem. Você não vai fazer aquilo, você pode não fazer. Mas eu também não farei isso, nem aquilo outro. Eu e a minha esposa até agora nós vencemos. Graças a Deus. A duras penas, porque não é fácil. Então, uma família cheia do Espírito Santo, reconhecer o senhorio de Cristo dentro da própria casa, é o que faltou na vida de Jacó, é o que faltou na vida daquela família inteira. Mesmo depois do encontro em Peniel, mesmo depois daquele encontro, Jacó poderia ter cultivado esse sentimento na vida dos seus filhos. Talvez a realidade deles seria totalmente diferente, porque a Bíblia não nos engana quanto às falhas do seu próprio povo. O próprio povo de Israel é culpada de muita maldição que veio sobre a vida deles. E às vezes nós ficamos nos perguntando por que vem tanta coisa ruim dentro da minha casa. Pensemos bem, será que nós temos sido agentes dos encontros familiares? E aí você pergunta, será que dá tempo? Será que dá tempo? Eu creio que sim, dá tempo. Dá tempo de mudar essa realidade. É através do perdão e de tomar uma decisão, de dizer, Senhor, é o Senhor da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pedir para que Deus seja o Senhor da sua vida, primeiro, da sua vida. O Senhor é Senhor da vida do Gustavo. O Senhor é da vida da Meire. É a vida da minha família. Ele é o Senhor desta casa. Portanto, toda disciplina, todo o ensinamento vem do Senhor. Culto doméstico na minha casa, por exemplo, é religiosamente, vamos falar assim,
é feito todos os dias. Nós escutamos música, nós oramos e nós lemos a Bíblia todos os dias. Além de ler o que estamos lendo aqui no nosso desse cartãozinho, dessa sugestão que o pastor tem nos dado maravilhosamente, nós estamos lendo outros textos bíblicos e comentando e estudando juntos. Deus quer abençoar a sua vida. Para finalizar essa nossa escola bíblica dominical, quero lhe contar uma ilustração que eu escutei há muito tempo atrás. Eu creio que foi lá na década de 95, 96, foi em 95, quando eu estava na África como missionário. Certa vez alguém contou, em uma das suas pregações, ali na África, em Angola, em Lobito, um irmão até que andava de carrinho de rolimã, porque não tinha as pernas, ele disse o seguinte, que certa vez um lobo viu as ovelhas que estavam num aprisco, e essas ovelhas tinham uma vida pacífica, uma vida tranquila, não reclamavam, não resmungavam, e elas só se levantavam quando o pastor abria o portão e levava eles para o pastoreio, e quando eles voltavam, e ele, lobo, ficava olhando para essas ovelhas. E ele ficava admirado porque ele tinha uma vida solitária, ele estava sozinho e ele só agia na calada da noite, porque durante o dia não poderia, porque poderia ser morto. E tinha mais medo do que as próprias ovelhas tinham. Uma outra coisa que ele via é que eles seguiam alguém que não lhes fazia mal nenhum. Aí de repente ele teve uma grande ideia. Ele disse assim, olha, eu vou matar uma ovelha, vou tirar o couro dela e vou me vestir de ovelha. Foi o que o lobo fez. Se vestiu de ovelha, matou a ovelhinha, comeu a ovelhinha e ainda se vestiu com a roupa dela. E pronto. E se misturou entre as ovelhas. Agora você imagina. Todas as ovelhinhas olharam para aquela ovelha diferente e começaram a olhar, dizendo, que ovelha diferente, chegou agora aqui, e por aí vai, e por aqui vai, um abraço aqui, outro abraço aqui, e de repente, agora vejam só, essa ovelha tem que comer pasto, essa ovelha tem que beber água limpa, essa ovelha tem que seguir um pastor, essa ovelha não pode sair à noite, porque é perigoso. Essa ovelha agora tem umas regras a serem cumpridas, tem uma disciplina a ser seguida. Acontece que essa ovelha não é uma ovelha, é ovelha por fora, mas por dentro é um lobo. O que um lobo tem por dentro? Tem um gosto de lobo, tem paladar de lobo, tem pele de lobo, tem coração de lobo, tem pensamentos de lobo. Ele não aguentando mais essa vida, passado algum tempo, então durante o dia ele leva uma vida de ovelha e durante a noite leva uma vida de lobo. Ele foge do aprisco e só aparece nas altas madrugadas para demonstrar para todo mundo que é uma ovelha, mas durante a noite ele é um lobo. Encurtando a história, ele já totalmente cansado dessa vida, agora ele leva uma vida dupla. Talvez eu esteja falando para alguém assim, nesta manhã. Talvez alguém que esteja me ouvindo dessa forma, que às vezes está na igreja, participa dos cultos, participa da comunhão dos irmãos, mas no fundo é uma pessoa solitária e vive como um lobo. Não mudou nada na vida dele. Era assim, esse nosso amigo lobo. Até que um dia, ele totalmente nocauteado por essa situação, saiu à alta madrugada, foi para um lugar solitário e começou a gritar e a clamar a Deus. Por favor, mude a minha natureza. Pois eu, mesmo querendo ser ovelha, eu tenho uma natureza de lobo, tenho um paladar de lobo, tenho um coração de lobo, tudo é de lobo. De repente, nessa história, apareceu um anjo, tocou-lhe, passou a mão na cabeça desse lobo. Imediatamente aquele lobo deixou de ser lobo, se transformou numa ovelha. Quando ele voltou ao aprisco,
enquanto as outras ovelhas estavam dormindo. No outro dia, assim que o pastor abriu o portão, era o primeiro a obedecê-lo. E ele seguia os passos do seu pastor, os ensinos do seu pastor. Ele começou a aprender a comer pasto, mas com um deleite maravilhoso. É como se alguém pegasse a Bíblia e começasse a ler a Bíblia de uma forma totalmente diferente, onde Deus lhe fala. Pastos verdejantes, diz a Bíblia. Água limpa, começou a beber água limpa, a purificar a sua vida cada dia. E tornou-se um exemplo de ovelha no meio daquelas outras ovelhas. Meu irmão e minha irmã, os desencontros familiares na vida de Jacó nos ensinam que esse desequilíbrio, esse amor em desequilíbrio, essas raízes de amargura, elas podem ser consertadas através do perdão e, em segundo lugar, através do cultivo de uma vida cristã, certamente cristã, dentro da nossa própria casa. Não esqueça que esse livro, chamado Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, nossa regra de fé e conduta dentro da nossa própria casa. Que Deus abençoe a sua vida, e eu vou estar orando nesse momento, e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e fazendo Ele resplandecer o rosto sobre você e sobre cada família que está ouvindo nesse momento essa Escola Bíblica Dominical. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Tua palavra nos diz que tudo que foi escrito nela, especialmente no Antigo Testamento, foi para o nosso ensino. Ó Deus, nós tiramos as lições preciosas da vida de Jacó, mas não tomamos como exemplo os desmandos que ele próprio cometeu dentro da sua própria casa. Mas te rogamos que pela tua misericórdia, pela tua graça, e que no nome de Jesus nos ajude a viver de acordo com a sua palavra, nesse mundo tão tenebroso, onde o maligno já tem tomado conta de muita gente. Abençoa os teus filhos, abençoa os que estão ouvindo neste momento, os que estão assistindo esta Escola Bíblica Dominical. Faz teu rosto resplandecer sobre cada um deles, dando-lhe a tua paz e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, e estaremos juntos no próximo domingo. Amém.